Bem, parece que vamos começar esse react, né? Pois é, eu fiz uma coisa bem diferente aí. E não vou mostrar meu rosto, porque não quero, né? Mas preciso postar só os personagens que eu gosto. Isso não te lembra aquela época que fazia commentaries aí? Que comentava sobre vídeos sobre alguns certos assuntos? Pois eles estão de volta. Ou quase. Ah, tá. Mas pra dar emoção, tem que botar uma gameplay de fundo, né? Pois uns dias atrás, o Gabi e o Mario Lopone 5 gerações fez um vídeo sobre a 4C única. Parece ter mais a ver porque um vídeo dele, né, falou sobre reagindo sobre um vídeo da Starshine sobre que ela não gosta das Kirima Crusaders, ele colocou uma gameplay no fundo. Então queria me inspirar. Agora vamos parar de enrolação, ok? Opa! Olá, pequenos pôneis. Bom, eu faço a seguinte pergunta pra vocês. Vocês já se perguntaram por que My Hero Pony Amizade é Mágica é uma geração tão única comparado às suas antigas gerações e até mesmo à sua geração posterior, que é a geração 5 atualmente? É bem uma longa história também pra dizer, né? Eu acho que a G4 comparado com a G5 e as suas gerações passadas consegue ser uma geração bem mais diferente, bem mais única e até consegue ser melhor do que as gerações anteriores. Inclusive, pra minha opinião mesmo, é considerada a melhor coisa que My Little Pony nos deu depois de crescer em vez de gostar de uma franquia inteira. Bom, no caso eu pedi para vocês me mandarem algumas opiniões na comunidade falando sobre, e eu também no caso vou estar botando uns pontos aqui para explicar o porquê que My Hero Pony geração 4, como é conhecido pelo mundo inteiro, é uma geração tão única quanto as outras. As gerações antigas de My Hero Pony, lançadas lá na década de 80 até os anos 2000, não tinham histórias tão elaboradas e complexas. Eram histórias mais simples e focadas para entreter crianças e o principal, que era vender produtos e os brinquedos. Eu acho que muitos desenhos dos anos 80 que eram brinquedos, era bem comum fazer isso pra aumentar muitas vendas dos brinquedos. Inclusive, né, My Little Pony não fica por aqui. E percebo também, né, que a Lauren Faust, que era uma colecionadora, né, que é criadora também de Amizade é Mágica, também, né, se inspirou muito para fazer, no desenho antigo dos anos 80, para fazer uma série. Inclusive, né, eu percebo que essa coisa de histórias de ação foi uma coisa vinda da primeira geração. A segunda geração não teve nenhuma animação, mas teve algum software por aí. E a G3 não teve absolutamente nada, só apenas Slice of Life. Inclusive, você pode ver muito como a G4 consegue ser melhor do que as outras gerações. Inclusive, né? É uma longa história, né? E as vendas até que deram certo, a Hasbro vendeu muitos brinquedos. Porém, por consequência, o desenho não foi o sucesso que a Hasbro esperou. Então, depois de tentar outras vezes e falhar, em 2008, Lauren Forrest foi chamada para ajudar no programa. E ela fez outros tipos de trabalho que também foram muito incríveis, como as Meninas Superpoderosas, DC Superhero Girls, entre outros. É, eu acho que a Lauren Faust pode ter mudado muito a situação também, né, da franquia. Tipo, ela se inspirou muito nos desenhos que ela trabalhava na época, mesmo que ela não era criadora, né, mas ela também é também esposa do Greg McCracken, que criou Meninas Poderosas e Mansão Force para Amigos Imaginários, além de Kid Cosmic e Galaxy Wonder, caso você não saiba mesmo, né. Literalmente, pode ter se inspirado muito nesses desenhos aí. Então, com isso, tivemos My Hero Pony Amizade é Mágica em 2010 e depois foi lançado em 2011 aqui no Brasil. E foi um grande sucesso. E comparado às gerações antigas, My Hero Pony geração 4X histórias mais profundas, que tinham lições super importantes e legais que eram feitas de maneira que as pessoas conseguiam perceber. Eu percebo que as mensagens, né, não é tipo só para qualquer coisa para um público mais infantil para entender, né? Às vezes, né, dependendo como ela é executada, né, você pode ver muito como é tipo são frases motivacionais, entendeu? E aí eu percebo como o desenho na época mudava muito a minha vida, né? E dizia que era melhor do que as meninas super poderosas, né? E aí tem essa coisa também, né? E percebo também que essa mensagem não é só querer para atrair um público mais velho por conta das restrições das televisões americanas, né, quando falo em animações.
Acho que era só pra ter uma vibe de anos 80, não é? Mas o vídeo fica interessante aí também, pra dizer. Além de tudo, da sua história com vilões e personagens incríveis. Vale lembrar também que nas primeiras temporadas, a partir da segunda, o desenho fica ainda mais sombrio e bem com uma ótima qualidade. Porque eu percebo que... Calma. Eu percebo que tem mais batalhas, tem mais batalhas, tem mais desenvolvimento, tem mais vilões, tem tudo, entendeu? Tipo, veja o Casamento em Cantelote, que parece que pra mim o desenho mudou a situação pra mim. Porque você já pensou uma batalha de pôneis contra chandelings e estilo de batalha estilo anime? Ou daquela do Império de Cristal? E, claro, não esquecemos de um dos meus episódios favoritos de toda a série. O Reino da Twilight. Cara, eu amava muito aquele episódio. Inclusive daquela cena que a Twilight luta com a Tyrek. Com Tyrek. Isso mesmo. E aí, né? O que faz também a amizade mais ser diferente também é porque parece que foca mais em aventura e outra coisa. Inclusive, vocês sabiam que a Laura queria fazer o desenho mais sério, mas a Hasbro não deixou, que foi o motivo da saída dela? Inclusive, iremos falar sobre isso agora. Os personagens, na sua maior parte, são carismáticos, engraçados, identificáveis, emocionantes e, normalmente, os melhores do desenho. É incrível como até os personagens secundários e de fundo são tão amados quanto os personagens principais. O que eu acho legal é que teve até um episódio focado mais nos personagens secundários que as principais. E foi um episódio muito bom. Todos tendo uma construção de personalidade cuidadosa botada na história. Exemplos legais são Sasatime, Fluttershy, Twilight e Princesa Luna, por exemplo. E até os vilões, clássicos como Discordia, T-Rex, Chrysalis, entre outros. De todos eles que você mencionou, né? Só o Discord que se redimiu. Na verdade eu tenho sorte, porque esse tem mais vilões com frequência, inclusive um que foi do desenho antigo, só que agora refinado e reconstruído. É bem uma evolução mesmo comparado com foi o desenho dos anos 80. Inclusive eu acho que o Discord é um dos personagens mais icônicos dessa série. Um dos que o pessoal mais conhece. Além disso, eles são malvados de verdade, têm suas motivações, mas descartamos o Discord por ter virado bonzinho, sabe? Mas ainda assim, são demais. Bom, agora vamos falar sobre um ponto meio delicado e talvez controverso, mas vamos lá, né? A fã de My Hero Academia desde que o desenho lançou, que é meio óbvio, né? Porque eu acho que isso normalmente acontece em toda a mídia que existe no mundo. E com certeza foi uma das fandoms mais ativas entre os anos 2011 a 2014. E bom, depois disso foi um declínio, mesmo ainda tendo My Hero Academia. A fandom hoje em dia é bem ativa, mas comparada a antes diminuiu bastante. Mas com certeza, nós temos que concordar que a fandom ajudou bastante na geração 4, né? Eu percebo também que a fandom de My Hero Academia tem seus lados bons e também seus lados ruins. Inclusive, né, a gente tá falando do lado bom da fandom. Eu acho que também, né, por conta dos fãs serem mais adultos e adolescentes, principalmente homens, né, dá a pensar muito que a maioria das referências foi só pra atrair o pessoal. E tem que dizer que deu muito certo. Tanto que imagine uma história alternativa se gostava de Maria Lopone quando ele ainda era criança e gostava muito do episódio O Reino da Twilight e simplesmente ia ficar maravilhado do que estava vendo, especialmente porque gostava muito de coisas de ação e aventura, entendeu? Bons tempos eram aqueles. Mas como isso não aconteceu, né? Isso aconteceu só na minha adolescência, depois de eu amadurecer. Mas tudo bem. Até mais no caso, principalmente no caso do seu público, né? Que no caso podemos dizer que My Hero Academia G4 foi o auge, né? Dessa franquia. Até sendo, no caso da fandom também foi meio que uma das responsáveis pela Hasbro tomar a decisão de fazer mais temporadas. Inclusive tem uma curiosidade. Você sabia que a Laura queria que o desenho tivesse só 3 temporadas e não 9? E de novo foi pelo motivo que a Laura saiu da série. Sabia não? Percebemos como em qualquer outra fandom, ela teve suas tretas, suas coisas ruins, mas teve suas coisas boas também. Só não falo de alguma dessas coisas para não prolongar muito o vídeo. Mas caso quiserem um pouco sobre, vou estar deixando esses 3 vídeos da Laura Imperial sobre na descrição, beleza? Que ela fala detalhadamente sobre alguns casos meio que não tão legais, né? Sobre a fã de My Hero Academia. Então, por isso que no caso eu vou estar deixando aqui na descrição, caso vocês quiserem ver. Mas a Laura também já falou sobre alguns pontos legais.
Por último, o que eu boto aqui, pessoal, no caso, é relacionado à própria pessoa que deu a ideia para a geração 4 de My Little Pony, que no caso foi a Lauren Frost, e com certeza foi o principal motivo da geração 4 de My Little Pony existir, por causa que as ideias meio que foram dela, sabe? Isso porque a parte da sua criatividade veio próprio dela, e ela teve essas ideias e inspirações pela geração 1 de My Little Pony e também de algumas aventuras e brincadeiras que ela fazia quando criança. Inclusive, eu vi que na época ela foi uma colecionadora muito grande da franquia. Inclusive, provavelmente é da G1 mesmo, é óbvio, né? Que é da G1, né? Inclusive, tem até uma foto dela, do brinquedo dela, que era uma Twilight Twinkle, que foi uma inspiração também da Twilight Sparkle. Inclusive, né, tem até um episódio que até faz referência ao nome antigo dela, G1. Inclusive, né, tem até o conceito para ser um reboot da primeira geração. Inclusive, você sabia que a G4 ia ser assim? Que no caso, pessoal, em uma entrevista e também em um documentário lá, que no caso tem na Netflix, mas eu esqueci o nome, a Lauren Frost ela fala sobre isso, que ela teve inspiração nos designs, algumas coisas na geração 1, mas também nas aventuras, principalmente, ela teve inspiração em algumas dessas brincadeiras que ela fazia na infância. Isso ao mesmo tempo é muito legal, também ao mesmo tempo é muito fofo. Bom, pessoal, nessa parte aqui no final do vídeo eu ia comentar, né, sobre algumas das opiniões que vocês falaram sobre, mas no caso, né, eu vi que tipo algumas eram um pouco grandes e tal, e que provavelmente se eu fosse falar o vídeo ia ficar um pouco maior do que está ficando, sabe? Eu percebo também que meu comentário também pode ser um dos grandes aí, porque eu falo sobre sinceridade e também confessar uma coisa. A G4 consegue ser melhor do que todas as gerações e talvez a melhor geração que a My Little Pony nos deu. Inclusive, posso confessar também que foi a única geração que eu gostei de My Little Pony. Eu não digo também você, Gold, dos canais de My Little Pony. Inclusive, né, seu vídeo fala sinceridade sobre por que a G4 consegue ser a melhor geração que já tinha feito. Inclusive, porque ela é tão única, né? E o vídeo fala sinceridade como é. Então, no caso, eu queria agradecer a vocês, tá, por terem falado, né, no post da comunidade. É que eu pedi pra vocês, né, pedi falar a opinião de vocês sobre o que vocês achavam, né, sobre esse negócio aí, do porquê que a geração 4 de My Little Pony é uma geração tão única e porque outra geração não vai ser como foi a geração 4. E algumas coisas interessantes que eu vi, né, foi relacionado que ela não vai, mas tipo, a geração 4, ela é uma geração única por causa dos personagens, né, por causa das suas histórias, como eu já falei, e também no caso que eu achei interessante que por causa da própria Hasbro, também por causa dos próprios fãs, gente, também por causa de outras coisas, desculpa, tá gaguejando um pouco, beleza? Mas no caso, alguns dos motivos que vocês falaram foram alguns que eu praticamente já falei aqui, mas do meu jeito eu agradeço demais a vocês, tá, por ter dado a opinião de vocês, também a sugestão de vocês, e eu gostei bastante de ler elas. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E no caso, por favor, pessoal, ajude bastante aqui curtindo o vídeo para saber se vocês estão gostando, né, do conteúdo aqui no canal. Inscreva-se aqui para poder ajudar bastante, pra gente aumentar nosso grupo de pequenos pôneis, ainda mais por causa que o YouTube tirou. Ele tirou dos parceiros, gente, mas não se preocupe porque uma outra hora eu vou estar tentando de novo, tá? Beleza? Então, por agora não tem como, né, no caso, você poder doar no canal, mas a sua inscrição e o seu like já ajuda, e seus comentários também, gente, apoiando, beleza? Mas então é isso, até o próximo vídeo, tchau, pôneis! Eu posso dizer também, né, que eu já imagino como não sabia que você ativado com esse dos membros aí, Gabi. Não é? Eu não devia ter falado de outro assunto, mas as sinceridades que o Gabi fala. Pra mim, acho que ele é o melhor canal de My Little Pony que já tinha feito. Por isso que eu tô chamando ele de GOAT. Que é tipo, quer dizer, o melhor de todos os tempos. Vem daquele meme aí. E é só isso, gente. Sayonara.